Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Nós estamos aqui com a obra do meu amigo José Alessandro Neves, o excelente livro Como Surgiu Jesus. Nós estamos lendo, estudando parte do capítulo 10. Especificamente, nós paramos a nossa leitura na página 317 no vídeo anterior. E nós estamos estudando acerca dos aspectos da tradição, da cultura judaica, tanto da cultura literária quanto da cultura teológica, que deram gênese à ideia do Messias. Então a ideia do Messias, como nós falamos no vídeo anterior, ela não surge pronta, ela não nasce um pacotinho pronto. Não. É uma ideia que ela vai se desenvolvendo progressivamente ao longo dos anos. Então, vamos continuar a leitura do exato ponto onde paramos anteriormente, tá bom? Vamos lá. Sumariando, não resta dúvida de que o intérprete da lei, o Messias, retratava a expectativa de uma personalidade histórica, ainda que sob deduções, acredita-se que esse intérprete tivesse estado em Damasco. Lá no canal Casa dos Essênios, eu falei sobre essa questão de Damasco, o documento de Damasco, a questão da terra de Damasco e falando, fazendo ali um link, de uma tradição, do porquê que este dito Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, estava pedindo cartas para perseguir a chamada igreja. A despeito do documento de Damasco, postula-se que tenha sido escrito depois da morte do mestre da justiça, ou seja, antes de Cristo. Sendo ou não uma lenda entre a seita, vimos que o conceito e perspectiva teológicas pairavam sobre vários messias. Isso é verdade. Você tinha o Messias de Davi, Ben Davi, filho de Davi. Você tinha o Messias sofredor, da exegese essênica do livro de Isaías, do capítulo 53. Você tinha o Messias de Arão e Israel. Isso é fato. Tá bom? Vamos lá. O que passo a questionar agora é sobre a tríplice figura escatológica do Messias, que aparecem entrelaçadas. Olha só que interessante isso. Que aparecem entrelaçadas as elocuções dos profetas, bem como sustentar a tese de que o Jesus descrito no Novo Testamento é, sobretudo, a expressão projetiva dos escribas essênios. Será que realmente os judeus, século II a.C., não tinham a expectativa na figura de um Messias sofredor? Os escribas cristãos judeus helenistas não foram influenciados por alguns extratos da seita de cura? Os escritos de Paulo e o quarto evangelho não apresentam esses extratos, olha só, teológicos e tradicionais? Bom, na minha opinião, apresentam sim. Principalmente, o chamado quarto evangelho. Ou seja, o professor José Alessandro Neves, ele tem o conhecimento das influências, principalmente do trecho do manuscrito que fala da Guerra dos Filhos da Luz contra os Filhos das Trevas, que foi nominado assim por alguns, ou os Filhos da Luz e os Filhos das Trevas, que não somente este trecho, mas outros têm paralelos impressionantes com o Evangelho de João. Então, seja ele, olha só, é mítico ou místico, histórico ou não, veio do controle literário tipicado, olha só, isso aqui é sensacional, tipicado por homens que construíram a teologia de vários salvadores e messias. Olha só que interessante. Por que eu já destaquei e falei que é interessante? Porque isso é um fato. Por exemplo, o professor doutor André Leonardo Chevitarese, do qual tenho um imenso respeito e estou lendo, uma de suas obras, inclusive uma outra estamos estudando aqui também, do professor Carlos Alexandre Costa. Olha que interessante, ele vai falar que, obviamente, as fontes do Jesus histórico dele são os evangelhos. Isso é inegável. Apesar de, às vezes, em algumas entrevistas, ele não ter deixado isso muito claro, mas as fontes são os evangelhos. O Jesus de Nazaré está onde? Nos evangelhos.
tá? De Nazaré, um camponês, nos evangelhos. Então, remove-se, né? O que eles fazem ali? Eles estão removendo camadas que para eles são teológicas, são camadas míticas, e vê o que sobra de elemento histórico do que pode se reconstruir a partir da arqueologia e documentos históricos. Então, escavar Nazaré, Joséfo e outros, né? Mas aí, o José Alessandro, na sua crítica, está correto. Porque até nós falarmos de um Jesus de Nazaré é fruto da literatura. Não é fruto de uma cultura material que vem oriunda de uma inscrição, de uma pedra, de uma tabuinha, de uma menção extra neotestamentária. Então, pode-se questionar, os judeus esperavam 3 figuras messiânicas historicamente proféticas? Elas já vieram? Se Jesus foi um dos Messias, os judeus, a tradição bíblica postulava 3, e todos eles constituídos segundo a tradição literária profética dos judeus. Bem, se não existiram 3 Messias, então um desses realmente foi reelaborado para atender os 3 judaísmos do século I e as diferentes crenças, como se verá adiante. Inclusive, nós vemos isso claramente, né? A figura de Jesus, ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote. Então, Jesus ele é rei, profeta e sacerdote. Isso é uma característica marcante que nós vemos nos evangelhos. Eu vou parar a leitura por aqui para não ficar muito extensa, tá bom? A nossa explicação, a nossa análise da obra do professor José Alessandro Neves. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos.